Nesta aula nós vamos aprender a fazer esse dashboard de controle de funcionários da empresa. Primeiro eu vou apresentar a planilha para vocês, depois nós vamos fazer passo a passo, construir cada um desses gráficos, cada um dessas informações aqui. Observe que quando eu clico aqui na matriz, os dados vão automaticamente alterando. Isso serve para a primeira filial e para a segunda filial também. Observe que quando eu vou clicando, todos os gráficos vão interagindo conforme a empresa que eu selecionei. Aqui eu selecionei filial. Caso você esteja fazendo o RH terceirizado para outras empresas, você pode colocar aqui, por exemplo, a empresa X, a empresa Y. Assim você consegue controlar, ter uma visão melhor de tudo que está acontecendo na empresa. Então, temos aqui em cima os ativos, admissões total, desligamento, turnover, colaboradores gêneros, acompanhamento, folha salarial. Podemos clicar aqui, os dados vão alterando também. Folha salarial por setor. Sabemos aqui quantos funcionários tem em cada setor em determinada empresa. E aqui um gráfico comparando 100% de quanto que tem de masculino e feminino dentro da empresa. Então a primeira técnica que eu quero mostrar para vocês, eu quero que vocês prestem muita atenção. Observe que quando eu clico aqui, nós temos uma imagem. Por que temos essa imagem? Se eu clicar na imagem e apertar o delete, o gráfico todo some, ou seja, a parte de designer toda do gráfico sumiu. Se eu apertar o Ctrl Z, está novamente a nossa imagem e o dashboard ficou bem mais apresentável. Acontece porque antes de jogar a imagem aqui, eu faço a edição no PowerPoint. Por que eu faço no PowerPoint e não faço no Excel? Uma, que o PowerPoint tem muito mais recursos que o Excel para questões de designer. Por exemplo, eu vou, criar esse primeiro menu aqui de cima. Vou voltar lá no Excel e vou criar aqui uma nova aba e vou criar um menu ali. Para isso eu vou até inserir, ilustrações, formas e vou criar os botões aqui. Vai ser os ativos, as dimissões, cliquei com o mouse e segurei, cliquei e segurei. Para alinhar essas imagens, deixar todas com o mesmo espaçamento, nós temos que clicar com Ctrl, segurar a imagem e essa imagem. Vamos até em formato da imagem e aqui temos a alinhar. E temos aqui distribuir na horizontal. Cliquei em distribuir na horizontal, eu vou ativar aqui a faixa de opções. Para alinhar para cima, teria que fazer a mesma coisa, alinhar parte superior. Então, nosso layout já está alinhado. Por que eu prefiro fazer no PowerPoint? Eu vou dar um zoom aqui para vocês. E serve que quando eu vou alterando a imagem no PowerPoint, ele vai mostrando o espaçamento de todas as linhas. Isso serve para alinhar também na horizontal. Quando você tem um layout grande igual esse nosso, é muito difícil ficar alinhando no Excel na horizontal e distribuir na vertical com figuras diferentes. Então, faça a edição no PowerPoint. Isso aqui é dica de ouro, pessoal. Faça a edição no PowerPoint e jogue a imagem no Excel. Foi o que nós fizemos aqui. Então, quando você for apresentar gráficos, faça a edição no PowerPoint, salve como imagem. Você não vai conseguir subir o arquivo PPTX no Excel. Quando você for salvar, você vai em arquivo, salvar como, tem aqui procurar e você pode procurar como imagem PNG. Feito isso, já está lá nossas duas imagens, eu não vou salvar novamente. Então, edite a foto no PowerPoint e suba a imagem no Excel, que o seu gráfico vai ficar bem mais interessante. Observe aqui embaixo também que tem umas sombras embaixo das figuras. Isso também dá para fazer no PowerPoint. Pessoal, eu não vou deixar para download o arquivo do PowerPoint PTTX por conta dos direitos autorais, mas eu vou deixar a imagem. Está aqui o nosso dashboard, eu vou só diminuir aqui o zoom, ficar um pouco mais visível para nós, para a gente ir comparando para ver o que falta no nosso dashboard. Então eu vou abrir uma planilha nova de Excel. Então já estou aqui com a nossa base de dados, que eu fiz o download igual a vocês. A primeira coisa que iremos fazer é pegar a base de dados e analisar quais colunas tem na planilha. Isso nós chamamos de análise exploratória. Então, peguei a base de dados, vou ver todas as colunas e todos os dados que tem na nossa base para ver o que nós vamos conseguir pegar esses dados e transformar em informações através de gráficos para o nosso dashboard. Então está aqui nosso dashboard. Temos aqui a quantidade de ativos, admissões total, desligamento, turnover, colaboradores por gênero. Então, todas essas informações vão estar aqui nessa base de dados. Cabe a nós organizá-las e transformar no dashboard. Então, o que nós vamos fazer aqui? Primeira coisa que nós vamos escrever aqui embaixo, no lugar da planilha, vamos colocar base, vamos escrever base de dados. Depois nós vamos acrescentar uma nova aba, vamos colocar dashboard.
Feito isso, nós vamos colocar uma outra aba com dinâmicas. Então, aqui na nossa base de dados, aqui no nosso dashboard, temos a planilha do dashboard, temos a base de dados, já está transformada em tabela, a dinâmica, que é onde nós vamos extrair os gráficos, e nesta aba de informações, eu deixei algumas informações para vocês, como a cor HTML que nós estamos utilizando no dashboard, para não ficar cores diferentes. Aqui eu deixei o tamanho da imagem principal e a segmentação de dados. Beleza? Então, essas informações vão junto com o download, você pode analisar aí e tentar construir o seu dashboard. Beleza? Então vamos voltar lá para a nossa planilha, criamos base de dados, dashboard e dinâmicas. A primeira coisa que nós vamos fazer é subir a imagem principal dentro do nosso dashboard. Então vamos em inserir, ilustrações, imagem desse dispositivo. Aí você vai procurar a imagem da onde você fez o download. Aqui está a nossa imagem, vou clicar em inserir. Nas informações eu deixei para vocês o tamanho que vai ser o tamanho da imagem principal. Vou voltar lá na nossa imagem principal, cliquei na imagem, formato da imagem e aqui em cima eu vou colocar 20,22. Feito isso, já está 0,22 e o tamanho dela é 35,94 e aqui foi como 35,95. Isso não tem problema, não vai interferir em nada. Então observe que aqui no nosso dashboard nós podemos mexer com o zoom para a planilha ficar do jeito que a gente quer. A gente vai deixar sempre em 100%. Por quê? Quando você deixa em 100% aqui, observe que o gráfico ele está um pouco mais para baixo. A gente precisa descer com o scroll do mouse. Observe que quando a gente sobe a imagem, ele fica um pouco grande para o Excel, mas quando você deixa em 100% e rola lá para baixo, está lá, parece que a imagem está um pouco grande, mas quando a gente ativa o modo tela inteira, o gráfico fica do tamanho ideal. Depois a gente pode tirar também Nós podemos também tirar o título e a linha de grade. Observe que a nossa imagem está do tamanho ideal para mostrar o dashboard no Excel. Beleza? Nós vamos ativar essas opções que nós vamos fazer isso depois. Vou deixar barra de fórmula também e vou sempre mostrar faixa de opções. Então, o que nós fizemos aqui? Subimos a imagem e arrumamos o tamanho. Agora nós vamos fazer as dinâmicas através da nossa base de dados. Para isso, nós precisamos transformar todos esses dados em tabela. Clicar aqui em qualquer parte da base, vou dar um Ctrl T para selecionar tudo, página inicial, formatar como tabela e vou escolher qualquer cor aqui. Minha tabela tem cabeçalho, então está aqui formatada a nossa tabela. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos começar a criar as dinâmicas. Para isso, nós vamos lá no gráfico principal, vamos até em dinâmica. Então temos aqui a primeira dinâmica. Quando eu clico na dinâmica, aparece só lá em cima design da tabela dinâmica e design. Apareceu aqui as informações que nós vamos arrastar. Para isso nós vamos clicar na tabela dinâmica, análise da tabela dinâmica, mostrar e nós vamos colocar lista de campo. Feito isso, quando você clica nas tabelas dinâmicas, os dados vão estar ali. Então vamos criar essa primeira tabela dinâmica aqui. Nós vamos lá na nossa planilha principal, vou selecionar todos esses dados, inserir tabela dinâmica, vou planilha existente, clicar aqui nessa flecha e vou lá em dinâmicas. Vou clicar aqui e dar um Enter e dar um OK. Já posso criar a tabela dinâmica e aqui está gênero e aqui está nos valores também ela colocou gênero. Eu vou tirar minha câmera para ficar um pouco melhor para vocês. Beleza, cliquei na tabela dinâmica, está aqui gênero e contagem de gênero. Agora, a outra tabela dinâmica é mostrando o ano da contratação e a somatória do salário, para fazer aquele gráfico na horizontal. Vamos voltar lá na nossa base. Vou até em dinâmicas, vou copiar essa tabela dinâmica aqui e colar aqui na coluna D. Posso clicar nela, então está o ano contratação, vamos colocar o ano contratação e no lugar dos valores vamos colocar o salário. Então, está aqui 2014 a 2019 e aqui os salários. Podemos formatar aqui com S cifrão, Ctrl Shift S cifrão, já aprendemos a fazer isso. Agora o próximo qual que é a próxima dinâmica? Aqui nas linhas está setor e nos valores está o setor também. Vamos voltar lá, vou copiar essa tabela dinâmica e colar aqui do lado. Cliquei na tabela dinâmica, campos da tabela dinâmica vou deixar aqui como setor. Dei um clique aqui, ou eu posso segurar e arrastar aqui, não tem problema. Então temos setor financeiro operacional e temos aqui o salário
que representa cada setor. Beleza? Agora vamos voltar lá para ver quais são as outras dinâmicas. O setor e a contagem de nomes. Mostrar quantos funcionários possui em cada setor. Então vamos voltar lá na nossa planilha. Vou copiar essa base de dados. Eu posso copiar aqui embaixo também. Então aqui no lugar do setor vai ter... Então aqui no setor nós vamos deixar o setor e nós vamos colocar aqui, por exemplo, o nome. Vamos deixar aqui o nome. Então ele foi como esse cifrão, nós podemos formatar como número normal. Beleza, agora nós vamos para a última tabela dinâmica. Vou voltar lá. A tabela dinâmica está mostrando por sexo e a quantidade de ano, que é nosso gráfico que vai representar aquele 100%, que é esse gráfico aqui. Vou mostrar para vocês. Essa tabela dinâmica vai ser a tabela dinâmica que nós vamos criar com aquele gráfico em 100%. Vou mostrar para vocês. Ele vai mostrar a quantidade que tem de colaboradores em determinado ano, dividido por gênero. Então, essa tabela dinâmica aqui vai ser aquele gráfico lá. Vamos criar na nossa outra planilha. Vamos criar ela aqui agora. Vou copiar esses dados aqui e vou colar aqui ao lado. Vamos clicar na tabela dinâmica e aqui na linha nós vamos deixar o ano contratação, e aqui no lugar das colunas nós vamos deixar os gêneros. Vamos procurar os gêneros e vamos colocar aqui. Beleza, já está aqui 50, 44 e 94. Nós vamos tirar esses números com vírgula aqui, clicando aqui, e aqui é a mesma coisa. Beleza, pessoal? Então, continuando aqui com a nossa aula de dashboard de RH, o que está faltando aqui? Nós criamos as tabelas dinâmicas, está faltando deixar a quantidade de funcionários que tem ativo, desligado, o total dessas informações e o turnover. O que é o turnover? Nós vamos pegar a quantidade de funcionários desligados e dividir por o total. Nós vamos achar a porcentagem de turnover. Agora, para achar a quantidade de ativos, nós vamos utilizar a função CONT-C. CONT-C, o intervalo será na coluna E da base de dados. Vou apertar o F4, ponto e vírgula, vou escrever ativo. Feito isso, trouxe 80, vou copiar e colar e no lugar do ativo vou escrever desligado. Então aqui temos 14 e aqui temos a soma, que é o total de contratações. O turnover, nós vamos colocar o igual, os desligados, dividido pela quantidade total. Isso aqui vai dar número com vírgula, nós vamos transformar em porcentagem e trazer casas decimais. Beleza? Então temos aqui a quantidade de ativos, desligados, totais e o turnover. Beleza? Agora nós vamos começar a criar os gráficos. O primeiro gráfico que nós vamos criar é o de gênero. Nós vamos clicar na primeira tabela dinâmica, análise de tabela dinâmicas, gráficos dinâmicos, e nós vamos colocar a pizza. Vamos colocar esse aqui em rosca. Feito isso, já está aqui o nosso gráfico. Vou apertar o Ctrl X para recortar, vou até no dashboard, vou clicar na nossa imagem e apertar o Ctrl V. Beleza, está aqui o nosso gráfico, vou só posicionar ele aqui. Beleza, nosso gráfico por gênero já está posicionado. Vamos criar o folha salarial por ano. Feito isso, cliquei na segunda dinâmica, análise de tabela dinâmica, gráfico dinâmico. Nós vamos colocar o gráfico em linha, que é esse primeiro aqui. Beleza, já está aqui o nosso gráfico. Selecionei o gráfico, Ctrl X para recortar, dashboard, vou clicar na imagem e dar um Ctrl V para colar e vou posicionar aqui. Beleza, agora falta o folha salarial por setor. Vamos até em dinâmicas, vamos até em financeiro, análise de tabela dinâmica, gráfico, e nós vamos colocar um gráfico em barras na horizontal. Já está aqui o nosso gráfico, vou dar um Ctrl X, volto no dashboard, clico na imagem e Ctrl V para colar e vou posicionar ele ali. Beleza, agora falta funcionário por setor, vou até em dinâmicas, funcionário por setor, que está aqui a contagem, análise de tabela dinâmica, gráfico, nós vamos colocar o gráfico com barras em pé. Vou dar um Ctrl X aqui para recortar, vou no dashboard, cliquei na imagem e Ctrl V para colar e vou posicionar o gráfico lá embaixo. Beleza, faltando somente o gráfico 100%, que é a quantidade por ano por gênero, que é o nosso último gráfico aqui. Cliquei na tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica, gráfico dinâmico, e nós vamos colocar o gráfico em barras, vamos colocar esse coluna 100% empilhada. Cliquei aqui na coluna, nosso gráfico já está aqui, Ctrl X para recortar, dashboard, cliquei na imagem e o Ctrl V para colar. Feito isso, vou só posicionar aqui agora.
Beleza, agora nós vamos tirar todos os títulos e rótulos de linhas dos gráficos e também vamos tirar o fundo para aparecer somente na imagem. Então, cliquei com o botão direito em qualquer gráfico, ocultar todos os botões, vou fazer o mesmo com os outros, ocultar todos os botões do campo de gráfico, vou ocultar todos os botões em todos os gráficos. E aqui também. Agora nós vamos remover os títulos, pois nós já temos o cabeçalho que nós criamos na nossa imagem. Vou remover esse título. Vou remover esse total, esse também, aqui também. Porcentagem também vamos remover e o total aqui também. Pronto, agora nós vamos remover o fundo dos nossos gráficos. Para isso, vou clicar no gráfico, vou clicar com o botão direito. Clicando com o botão direito em cima do gráfico, temos as opções formatar área do gráfico. Quando nós clicamos nela, aqui no canto direito, eu vou tirar a câmera para vocês. Aqui no canto direito temos formatar área do gráfico. Podemos aumentar aqui e aqui temos em preenchimento. No preenchimento, nós vamos deixar sem preenchimento. Observe que o gráfico já está ali, apareceu a imagem do fundo. E aqui nós vamos tirar a borda também. Vamos fazer isso para os demais gráficos. Cliquei no gráfico, sem preenchimento, sem linha. Cliquei no gráfico aqui também do lado, sem preenchimento, sem linha. O mesmo vou fazer com os demais, sem preenchimento, sem linhas. E o mesmo também com os demais. Aqui ele foi na base de dados, nós vamos só arrumar aqui. Cliquei no gráfico, sem preenchimento, sem linhas. Beleza, aqui nós vamos tirar esse total também aqui. E aqui embaixo nós vamos também tirar esse total aqui. Beleza, vamos remover as linhas de grade. Dei 2 cliques na linha de grade, ela já selecionou ali. Vou dar um delete, aqui é a mesma coisa. Se você preferir, você também pode deixar a linha de grade, não tem problema, pessoal. Eu prefiro removê-las. 2 cliques, removi. 2 cliques e removi. E aqui também, no feminino e masculino, nós vamos remover. Observe que o gráfico já posicionou ali onde nós precisamos. Agora nós precisamos colocar caixa de texto. Vamos até em inserir, caixa de texto e vou selecionar essa área aqui, onde nós vamos selecionar o texto. Feito isso, já está ali. Vou clicar na barra de fórmula, vou apertar o igual, vou lá na nossa planilha dinâmicas e vou clicar no ativo. Então, igual dinâmicas célula E13. Feito isso, já está o 80 ali. Agora nós vamos fazer com os demais. O 80 já está ali, nós já vamos formatar ele. Vou segurar a tecla Ctrl do teclado, clicar no número, clicar na caixa de texto e arrastar para o lado. Aqui, ao invés de 80, nós vamos colocar igual dinâmicas e o total, que é esse 94. Vou dar um Enter, o 94 já está ali. Vou fazer o mesmo com o desligamento. Segurei o Ctrl, cliquei e arrastei. E agora aqui, ao invés de 94, será os números de desligados. Feito isso, ok. Vou fazer o mesmo com o turnover. Segurei a tecla Ctrl do teclado, cliquei e arrastei para o lado. Vou lá na barra de fórmulas, igual, dinâmicas, e a porcentagem do turnover. Está faltando a parte de formatação desses números aqui. Vou clicar em uma das caixas, forma de formato, contorno da forma. Vamos deixar sem contorno e aqui também vamos deixar sem preenchimento. Agora, para inserir a cor HTML, nós precisamos copiar a cor HTML da nossa base de dados. Vou copiar esta célula e vou colar aqui na nossa dinâmica. Então temos aqui 154 A6F. Vamos copiar esse número aqui. Vou até no nosso dashboard. Vou clicar na caixa de texto, cores, mais cores, personalizado e vou colar a cor HTML aqui com o hashtag. Hashtag e a cor HTML. Removi todos os espaços, vou dar um Enter. Ele já está formatado com a cor. Vou dar um Ctrl N para deixar em negrito e vou deixar o tamanho ideal para mostrar o número. E centralizar. Feito isso, já está aqui formatada a nossa célula de ativos. Vou clicar na caixa de texto, clicar em pincel de formatação, já está selecionado o nosso pincel. Vou clicar na nossa outra caixa de texto. Vou fazer o mesmo com as demais. Pincel e vou formatar esses números aqui. Observe que o nosso gráfico já está ficando quase pronto. Falta somente formatarmos e inserir a segmentação de dados aqui e formatar a segmentação de dados também. Primeiro nós vamos inserir a segmentação de dados. Vou até em dinâmicas, posso clicar em qualquer uma das dinâmicas,
Vou clicar nessa primeira aqui, vamos até em análise de tabela dinâmica, inserir segmentação de dados. Feito isso, nós vamos selecionar somente o botão empresa. Vou dar um OK, nossa segmentação de dados, vou apertar o Ctrl X para recortar ela, vou no dashboard, cliquei na imagem, Ctrl V para colar ela aqui e vou deixar ela posicionada aqui. Agora vamos formatar os nossos gráficos. Vamos formatar o colaboradores gênero, clicar uma vez no gráfico, já está aqui formatar área do gráfico e vou clicar na informação que está aqui. Formatar série de dados. Se eu clicar em preenchimento e clicar em preenchimento sólido, ele vai formatar tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino. Vou dar 2 cliques no da esquerda e vou formatar com a nossa cor padrão. E aqui nós vamos formatar com o vermelho. Dando 2 cliques aqui, seleciono os dados e vou clicar no vermelho. Então sabemos que o azul representa o gênero masculino e o vermelho o feminino. Agora nós vamos formatar esse gráfico aqui. Vou clicar com o botão direito em cima do gráfico, formatar área da plotagem e vou selecionar a linha que eu quero formatar. Feito isso, a nossa linha vamos deixar linha sólida e vamos colocar a cor padrão do nosso gráfico. Podemos também aumentar a largura da linha, vamos deixar um pouco mais grossa. E lá embaixo temos a opção linha suavizada, que é o gráfico ficará um pouco mais suave. Vamos continuar com a formatação, fechar aqui e vou selecionar esse gráfico aqui. Observe que quando eu clico uma vez, ele já faz a seleção aqui. Vou dar um zoom aí para vocês. Se eu clicar fora do gráfico, ele não vai estar mais selecionado. Se eu clicar uma vez, ele já vai selecionar a opção de dados, clicar com o botão direito, formatar série de dados. Observe que ele foi para essa opção, formatar série de dados. Vamos em preenchimento sólido e vamos colocar a cor padrão do nosso dashboard. Já está lá o nosso gráfico, depois nós vamos voltar formatando os eixos, beleza? Então, aqui é a mesma coisa. Vou dar um clique só, ou eu posso clicar com o botão direito, formatar série de dados, preenchimento sólido e já está ali a nossa cor padrão do nosso dashboard. Agora aqui, a mesma coisa que fizemos com os gêneros. O laranja está representando o sexo masculino e o azul está representando o sexo feminino. Precisamos deixar eles com a cor azul do nosso dashboard e o vermelho para representar. Cliquei fora do gráfico, vou dar um clique com o botão direito, formatar área da plotagem e posso selecionar os dados aqui. Se eu clicar em preenchimento sólido, ele já vai estar formatando. Então, como o azul estava representando o sexo feminino, vamos pintar ele em vermelho. Vamos fazer o mesmo com o de cima, clicando em preenchimento sólido e com o azul padrão. Beleza, posso fechar aqui também. Agora o nosso gráfico está praticamente pronto. Agora está faltando a gente formatar a segmentação de dados, os eixos, que são os títulos aqui, e inserir a porcentagem no gênero. Vou clicar com o botão direito, adicionar rótulo de dados. Ele já adicionou, mas não estamos vendo ainda. Vou dar um zoom aqui para vocês. Observe aqui que os números estão bem apagados. Se eu clicar uma vez aqui, ele já faz a seleção dos 2 rótulos de dados. Vou clicar com o botão direito, formatar rótulo de dados, ou se não eu posso clicar em qualquer outra parte que ele vai formatar. Aqui eu posso clicar nesse maisinho aqui. Cliquei em rótulo de dados, preenchimento, vamos deixar preenchimento sólido e vamos colocar a cor do texto em branco aqui em cima. Feito isso, nosso texto já está em branco, só que está com números, precisamos deixar porcentagem. Vamos até em ações de rótulos, opções de rótulos e aqui no lugar de valor nós vamos deixar porcentagem. Está aqui a nossa porcentagem. Podemos também aumentar agora o gráfico aqui para ficar certinho a imagem do fundo. Cliquei fora do gráfico, vou dar um clique só dentro do gráfico e vou aumentar um pouquinho aqui até ajustar a nossa imagem ali. Beleza? Então está aqui. 47% representa o masculino e 53% o feminino. Vou só deixar um pouco menos cor aqui no rótulo de dados. Vou deixar com transparência para ficar um pouco mais interessante. Beleza? Posso tirar o zoom aqui e deixar em 100%. Beleza, já está ali nosso rótulo formatado. Vamos formatar esse eixo X daqui. Dei um clique no eixo X, vou dar um Ctrl N para deixar em negrito, vou até em cores, posso clicar na nossa cor padrão e aumentar aqui para ficar um pouco mais visível o ano. Aqui é a mesma coisa, recursos humanos, Ctrl N para deixar em negrito, o nosso azul ali. Aqui, funcionários por setor.
Vamos selecionar o eixo X, cores, e vou apertar o Ctrl N para deixar ele negrito e posso aumentar aqui também. Aqui eu vou deixar padrão também 12 para ficar tudo igual. Então, cliquei no eixo X, tamanho 12, Ctrl N e vou colocar a cor padrão aqui. Beleza? O nosso gráfico já está formatado, vamos colocar os valores aqui. Falta os rótulos de dados em cima dos gráficos. Cliquei com o botão direito, rótulo de dados, já está o número 40 ali, posso clicar no rótulo de dados, Ctrl N para deixar ele negrito, cor azul e posso aumentar um pouco a cor aqui também. Mesma coisa com o gráfico empregados por gênero. Cliquei com o botão direito, rótulo de dados, o número já está ali, vou dar um zoom aqui para vocês. Aqui, vou dar um clique nesse número aqui. O número ele fez a seleção de todos os rótulos do sexo masculino. Vou clicar na parte branca, Ctrl N, já está os dados ali. Vou clicar com o botão direito agora no feminino, adicionar rótulo de dados. Dei um clique só para selecionar todos, branco e negrito. Vou tirar um zoom agora. Beleza. O que está faltando agora aqui? Formatar a segmentação de dados e colocar os gráficos para se interagirem. Observe que como eu trouxe a segmentação de dados somente da primeira tabela dinâmica por gênero, quando eu clico na segmentação de dados, o único gráfico que está movimentando, que está atualizando os dados, é esse gráfico de gênero. Para isso, nós vamos clicar na segmentação de dados, abrir a opção lá em cima, segmentação de dados, vamos até em conexões de relatório. Dei um clique aqui e vou selecionar todas as tabelas dinâmicas do nosso dashboard. Feito isso, vou dar um clique aqui, que quando eu clicar na filial, o gráfico todo já está interagindo com a nossa segmentação de dados. Os únicos dados que não estão interagindo serão os dados totais aqui de cima, que são a quantidade de ativo total de todas as empresas, as admissões e os desligamentos e o turnover geral de toda a empresa, beleza? Observe no nosso outro dashboard que quando nós clicamos aqui, as cores vão automaticamente formatando, que dá a impressão que estamos somente com o botão. Para isso precisamos mexer com a formatação também. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu deixei para vocês também a informação da segmentação de dados. Eu vou copiar essa imagem aqui e vou colar aqui para ficar como um rascunho. Está aqui o nosso tamanho, vou clicar na segmentação de dados, segmentação e vou colocar exatamente o valor que está ali. Vou colocar 2 centímetros na altura, 3,36 na largura e aqui eu vou deixar exatamente como está ali. E aqui 3,83. Agora eu vou deletar essa imagem aqui que nós usamos como rascunho e vou posicionar exatamente aqui. Pronto, a nossa segmentação de dados já está com o tamanho, nós vamos mexer com a formatação agora. Vamos clicar com o botão direito em cima da segmentação de dados, ou pode ser com o esquerdo também, mas como está posicionado aqui, vai ser muito difícil você ficar selecionando. Então, você pode clicar com o botão direito, que a segmentação de dados vai estar lá em cima. Vamos em segmentação de dados, e aqui temos estilo de segmentação de dados. Não temos as cores que nós precisamos para deixar somente o botão. Para isso nós vamos precisar mexer com formatação. Agora nós vamos pintar o fundo na nossa tabela dinâmica com esta mesma cor que está aqui no nosso dashboard. A nossa cor HTML é esta aqui, eu vou copiar a cor HTML, vou voltar no dashboard, cliquei na segmentação de dados, vamos inserir um novo estilo de segmentação de dados. Segmentações de dado inteira, vamos formatar com a cor de fundo. Vou clicar aqui, mais cores, personalizado e vou colocar a cor HTML aqui embaixo e remover os espaços. Feito isso, vou dar um OK e um OK. Pronto. Ainda não foi aplicado a nossa formatação. Por quê? Nós precisamos clicar com o botão direito novamente, segmentação de dados e aplicar a nossa planilha personalizada. Observe que já está aqui matriz, filial e filial 2. Vamos clicar com o botão direito novamente, segmentação de dados. Lá na nossa parte personalizada, vamos em modificar. Agora, itens com dado selecionado. Vamos clicar nesse item com dado selecionado, formatar, vamos deixar com a fonte branco em negrito, tamanho 14, vamos até em preenchimento, efeitos de preenchimento e vou colocar ele com esse azul marinho aqui,
e com esse outro azul aqui embaixo. Feito isso, vou dar um OK e um OK. Observe que para o dado que está selecionado, a nossa formatação já foi aplicada. Vamos continuar com a formatação. Cliquei com o botão direito, segmentação de dados, modificar. E aqui agora nós vamos em seleção cancelada de item com dados, que será esses dois que não estão selecionados. Nós precisamos deixar ele da cor do nosso outro dashboard. Observe aqui, observe no nosso outro dashboard, que os dados que não estão selecionados está somente com a cor branca no fundo. E aqui no nosso dashboard principal, e aqui no nosso dashboard está com a cor preta. Vamos clicar com o botão direito, modificar, seleção cancelada de itens com dados. Vamos formatar ela, fonte, negrito, tamanho 14 e a letra branca. Vou dar um OK. Feito isso, já está aqui. Quando eu clico aqui, ele está selecionado e os demais não. Outra coisa que nós precisamos fazer também no botão que está selecionado é colocar uma borda. Vou clicar com o botão direito, segmentação de dados, modificar e vamos inserir na item com dados selecionado. Vou em formatar e temos aqui borda. Vou selecionar a borda que eu quero e pintar com a cor branca. Feito isso, vou selecionar contorno. Vou dar um OK e dar um OK. Observe que quando o item está selecionado, está formatado com a nossa cor. Vou clicar em matriz e vou continuar a formatação. Observe agora aqui na nossa outra planilha que quando passamos o mouse, há uma cor amarela e um outro tipo de formatação. Para isso, vamos continuar alterando aqui. Cliquei com o botão direito, segmentação de dados, modificar e modificar. Agora nós vamos selecionar essa opção, itens com dados focalizados selecionado, que vai ser esse matriz que nós selecionamos. Formatar, vou em preenchimento, efeitos de preenchimento, vou colocar a nossa cor padrão e vamos colocar esse azul marinho um pouco mais claro. Então, agora feito isso, nós vamos colocar a fonte e vamos deixar em negrito tamanho 12 com a cor amarela. Então eu vou dar um OK para mostrar para vocês. Observe que o dado que está focalizado matriz, quando passamos o mouse em cima, ele está com a cor diferente. Quando tiramos o mouse, ele volta para a cor normal. Então já está quase pronta a nossa segmentação de dados. Observe quando passamos o mouse aqui em cima, a cor vai alterando e aqui ainda está da cor padrão. Cliquei com o botão direito, segmentação de dados, modificar. E nós vamos selecionar essa opção. Seleção cancelada de itens com dados focalizados. Vamos deixar com a mesma cor. Preenchimento, efeitos de preenchimento. Na cor 1 vamos deixar a cor padrão do nosso dashboard. E aqui nós vamos colocar esse azul marinho, OK. E na cor da fonte vamos deixar em 14, negrito, cor amarela. Vou dar um OK e um OK. Então quando passamos o mouse agora em cima da filial, a cor amarela está com a formatação. Então quando selecionamos, já está a nossa formatação. Se eu segurar e arrastar, vou fazer a seleção das três e quando eu passo o mouse lá em cima, está a nossa formatação. Beleza, pessoal? O que está faltando agora aqui? A gente tirar os títulos e deixar um módulo tela inteira. Vou clicar em exibir, linhas de grades, títulos, barra de fórmulas e aqui na opção aqui em cima, vamos clicar e deixar modo tela inteira. Então, pessoal, nesta aula nós criamos um dashboard de acompanhamento dos colaboradores da empresa Inova TM. Claro que esses dados são fictícios. Então, pessoal, olha como ficou lindo o nosso dashboard, bem construído, bem organizado. Beleza, pessoal? Até o próximo projeto.